Estamos gravando? Hoje estamos aqui com 3 Thiago e um João. Hoje o time tá forte, hein? Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor, como eu sempre falo. E o João gosta que eu fale isso, né, João? Douglas aqui. Isso significa que a gente tá dando início a mais um episódio do nosso DNA Cast, conectando filhos ao Pai. É claro que, como eu sempre digo, né? Todo assunto é muito importante. E esse assunto, especificamente, ele vem para abrir a nossa mente em relação a algo que tá fora da nossa realidade. Afinal, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a realidade da igreja cristã na Europa. Mas antes de eu apresentar para vocês quem que tá aqui pra gente trocar essa ideia, eu tenho alguns recados muito importantes, tá? O primeiro é que você tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube. Então assim, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, realiza a sua inscrição e não se esquece de engajar com esse vídeo. O que você vai fazer? Vai apertar aí no botão do gostei para você deixar o seu like e também comentar para que o YouTube veja que esse conteúdo é relevante e para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Outro ponto importante é que a gente também está presente no Spotify. Então, se você tem o Spotify no seu celular, você pode pesquisar lá DNA Cast e ouvir essa conversa também por lá. Fechou? E hoje, especialmente, eu gostaria de também fazer aqui um recadinho breve, e o pastor Digão, já apresentando aqui também, logo menos, ele vai reforçar, vai endossar esse recado, né? A gente tá aqui, ó, com essa camiseta da Evergod, tá? E eu queria compartilhar com você, essa que é uma marca de um casal de irmãos aqui da nossa igreja. Então, se você gosta de uma roupa de qualidade, que ainda assim carrega um propósito, a Evergod com certeza é uma excelente opção para você, porque além de ter tudo aquilo que uma camiseta boa precisa, que é a qualidade de tecido, a questão de você vestir no corpo, caimento e também a estampa, que é bem visual, é uma marca que acaba carregando um propósito muito bonito, que é basicamente compartilhar o evangelho, a mensagem de Deus em cada um dos seus lançamentos. E eu falei do pastor Digão porque o pastor Digão tem também, isso, né, pastor? Queria aproveitar aqui e agradecer o carinho do Robson, da Michele, que são os casais aí por trás dessa marca tão especial da Evergod. Essa semana eu cheguei em casa, tinha um presente pra mim lá, uma carta deles com muito carinho e presentes da marca. Você sabe que eu curto, né, Douglas? Sim, lógico. Camisa da hora e tal. Muito massa, cara. Realmente a Evergod é uma marca que se destaca pelo propósito, principalmente, claro, mas pela qualidade, é demais, assim. E são aqui da igreja, né? São daqui, são dos nossos. Se você ainda não conhece, só pesquisar lá, Evergod, Instagram, os caras têm um trabalho incrível e com certeza vai agregar muito pra esse propósito deles, né? É isso. E aqui, pastor Digão... Só uma ressalva, ó, eles ajudaram a gente, ofertaram na missão do Maranhão. Do Maranhão, é verdade. Isso, nos auxiliaram também nesse propósito, então pode ter certeza que parte dos lucros aí dessas compras vão estar sendo revertidos também para os povos não alcançados, para as nações. É verdade, em nome de Jesus. Isso. E a gente pastorzão, vai falar disso. já te apresentando aqui mais uma vez, irmão. Obrigado, viu, pela sua Douglas, participação sempre aqui. um prazer estar com você, não só aqui, né, Sim, na frente das câmeras, mas a gente é brother, tá sempre junto aí. Tamo junto, irmão. Construindo o reino, tendo tempo de qualidade aí de mesa. Vambora, vamos falar do que Deus tem feito aí, vai ser bom demais. Tamo junto. E tô aqui hoje também com ele, Carlinho, irmão. Prazer de ter aqui nessa mesa hoje, tá bom, mano? Tenho certeza que a gente vai conseguir avançar muito. Eu queria que você se apresentasse, dá um oi pra galera aí, Carlinhos. Fala, galera, Mister. Beleza? Mister na área. Primeira vez do Carlinho, né, Carlinho? É verdade. Bora, vai ser da hora. Essa conversa vai ser abençoada. E só pra você entender, tá? Então o tema do nosso podcast hoje vai ser o cristianismo, a igreja cristã na Europa. E aí, por que eu tô aqui hoje com o pastor Digão e com o Carlinhos? Porque eles participaram de uma conferência em Portugal. Então eles estiveram ali realmente vivenciando o que está acontecendo naquela região e mais do que isso, tendo contato com outros líderes que também acabam ministrando e fazendo parte de outras igrejas da Europa. Então assim, é informação fresca de pessoas que não somente ouviram, mas também puderam viver o que está acontecendo lá. Então eu queria, antes a gente iniciar essa nossa conversa propriamente dita, que vocês explicassem, né, pastor Carlinhos, o que é esse evento que vocês foram, o que é essa conferência, para que a galera possa saber e para que a gente possa então entrar nesse assunto. Bora. Bom, a gente participou mês passado de uma conferência global chamada GYM, que é Global Youth Movement, Movimento Global de Jovens, organizado pela GKPN, que na verdade é uma convenção de igrejas mundial. Então, as maiores igrejas hoje, as igrejas de maior relevância no mundo mesmo, participam dessa conferência, né? A gente esteve lá com líderes de jovens do mundo todo, povo de Deus, homens de Deus, assim, foi um tempo precioso para nós. Uma mega de uma estrutura, uma mega de uma organização.
E o que Deus liberou lá, assim, de verdade foi providencial para essa geração, para esses dias. Então, o ano passado tinha sido aqui no Brasil, né? Foi em Sorocaba. O Carlinhos estava lá, a Nani estava lá, o Luiz, foi um pessoal da nossa igreja nos representar lá. E esse ano o país para sediar escolhido foi Portugal, na cidade de Porto, exatamente por essa percepção das igrejas do mundo que hoje existe um cenário sendo desenhado na Europa de um esfriamento espiritual muito grande. Então essa reunião de líderes mundiais, né, não só de jovens, mas da igreja como um todo, esse ano lá em Portugal foi muito especial e a gente pôde conhecer muitos pastores, líderes jovens lá que atuam hoje na Europa, países como França, Portugal, né? Enfim, na Europa ali, de uma maneira geral, ouvindo experiências, ouvindo a realidade, aquilo que eles têm enfrentado lá como igreja, principalmente para essa geração. Enfim, a gente vai se aprofundar nisso, mas basicamente o que foi a conferência, o propósito era esse, ativar jovens, líderes de jovens nas nações, né? Mas voltando os olhos dele para Portugal, para a Europa de uma maneira geral, como um campo missionário. Uau. Fala aí, Carlinhos, você. Qual que foi sua experiência lá, irmão? Assim, eu acho que foi muito profético dessa conferência ser em Portugal, porque eu andei vendo muitas coisas em relação ao país antes de ir para lá. E eu li que Portugal tá passando, né, por uma dificuldade muito grande em questão de imigrantes, política, econômica. Então, o português, ele tá passando por dificuldades, né? E a gente sabe que Deus, ele, para querer chamar nossa atenção, para querer fazer com que os nossos olhos voltem para ele coloca a gente no estreito. Assim como acontecia com o povo hebreu, na Terra Prometida. É verdade. Quando o povo, eles se afastavam de Deus, Deus permitia que eles acabavam sendo aprisionados, né? O livro de Juízes é exatamente sobre isso. Exatamente. Aí o povo se quebrantava, clamava ao Senhor, e aí Deus levantava um libertador, levantava um juiz. Sim. Né? E qual que foi a minha impressão em relação a essa conferência em Portugal? Por eles estarem nesse cenário tão caótico, tão insalubre assim, em questão desses sentidos econômicos e políticos, o português é um cara muito fechado, né? Muito literal. Sim. Cultura, né? E assim, o que eu percebi ali, a gente tendo contato com eles estão abertos, né? Eles estão abertos e o Brasil tá tendo muita influência lá, né? A gente escutou que a nova geração dos portugueses estão consumindo muita coisa do Brasil. Então, a língua portuguesa de Portugal tá meio que sendo extinta, né, Digão? É verdade. Eles estão falando, a nova geração portuguesa, nas escolas, nas universidades, eles estão falando o português do Brasil. Uau. Então, assim, o que eu percebi, o que eu senti no meu coração ali? Que o português está apto para receber a palavra do Senhor por conta desse quebrantamento. E por eles terem o Brasil como referência em questão de música, novelas, séries e filmes, e os brasileiros estarem ali naquele lugar, o cenário está totalmente propício para o evangelismo e para as missões. A conferência, ela acontece em Portugal, tem um cunho evangelístico, algo profético realmente sobre aquela terra? Na verdade, assim, a conferência em si era para um despertamento para a liderança de jovens global. Então, assim, basicamente o que foi falado ali, essa geração mundial, o que ela precisa, o que ela necessita, santidade, né? Ela necessita da palavra de Deus, pura, genuína, verdadeira, não de uma adaptação do evangelho, mas do evangelho verdadeiro. Exato, puro e simples. Mas também falando a respeito da forma, da abordagem, né? Então, assim, muito do que foi dito lá em relação ao Ministério de Juventude, se desenhando no mundo todo, mas também na Europa, hoje você encontra uma resistência muito grande da parte do Estado em relação à igreja. Então, quando se fala de países perseguidos, onde o evangelho, a igreja em si é perseguida, o evangelho ele é perseguido, você tem dificuldade, por exemplo, de fazer um evangelismo dentro de uma escola, das praças, enfim, você vai ter dificuldade para pregar o evangelho, da igreja se posicionar na sociedade. E aí foi chamando a atenção para isso e trazendo estratégias para os líderes de jovens levar para dentro das suas igrejas, no globo terrestre, no mundo todo, maneiras de começar a despertar essa geração. Então, muito do que foi dito lá
qual é a estratégia que o comunismo usou para doutrinar? Foi através das escolas, foi através da rede de educação. Então, hoje, muito dos países esquerdistas, socialistas, você vai perceber um poder do Estado, uma influência do Estado muito grande e isso começa a partir da escola. Então, desde muito cedo, as crianças já passam a ser doutrinadas. A gente também experimentou isso aqui no Brasil, né? De alguma forma. Eu lembro de 2000, eu estava ainda no primário e toda a aula, antes de entrar pra sala, a gente cantava o hino nacional, a bandeira do Brasil era hasteada todos os dias. Eu já não tenho mais. Né? E aí eu lembro que a partir de 2002, isso não é coincidência, se você parar pra ver quem foi o presidente eleito, você vai perceber que ali, por conta de um posicionamento político na nação, isso já começa a reverberar pra dentro da educação. E aí, trazendo pra nossa realidade, são 16 anos aí de um governo de esquerda, onde uma retórica vai sendo construída. Eu lembro de dentro da escola ouvir a respeito da época do período militar, enfim. A gente tá falando aqui, se aprofundando um pouco na questão política, mas porque isso está totalmente conectado, né? Com esse esfriamento espiritual que acontece na Europa, com o que acontece no Brasil de alguma forma, né? Não digo a título de esfriamento espiritual, porque o que o Brasil está vivendo hoje é algo especial. É verdade. As nações olham para nós e elas desejam viver o que a gente está vivendo. Não só a título de liberdade, de poder adorar, de poder pregar, mas falando do que Deus tem movido aqui mesmo. É verdade. Né? Mas assim, foi um despertamento lá, é uma conferência global chamando os líderes e alertando, voltem os seus olhos para a Europa e voltem para igrejas de vocês dispostas a promover essa geração, sabe? Muito do que foi dito lá, santidade, promova essa geração de jovens e olhem para a Europa como um campo missionário. Um campo missionário. Isso. E aqui é interessante porque a gente estava até conversando antes do podcast, Sim. né? É da Europa que começa a se surgir as primeiras missões. Exatamente. Então a gente pega George Whitefield, por exemplo, é um cara que é considerado o pai das missões, porque saiu dali, principalmente da Inglaterra, né, pastor? Teve muito missionário que cresceu ali na Inglaterra. Hoje, inclusive, 31 de outubro, a gente está celebrando aí, né, a questão da reforma, aniversário da reforma, também vem da Europa. Então, assim, a gente vê que ali foi realmente o centro de uma grande transformação para uma comunicação do evangelho, onde missionários foram lançados, onde houve uma propulsão realmente daquilo que Deus queria, de uma nova vida com Cristo. E aí, de repente, alguns anos depois, o cenário ele se inverte, né? Se torna o contrário, cara. Antes a gente falava de missões, Brasil, enviar missionário e tudo mais, a primeira coisa que vinha era África, né? Sempre pra África. Aí, de repente, vocês vão pra lá, participam de uma conferência e aí eles falam que a Europa tem que ser vista como um campo missionário. Isso é realmente marcante, né? Chocante. Tipo assim, a impressão que eu tive que a porta de entrada pro evangelho entrar na Europa novamente é por Portugal. É verdade. Porque aquele lugar é muito semelhante ao Brasil. A gente esteve na cidade de Porto, parece Rio de Janeiro. E Lisboa parece São Paulo. Então, assim, e é muito brasileiro. A gente contou brasileiro fazendo Uber, cristão. Cara, em todo lugar que você vai tem brasileiro lá. Todo né? lugar você vai encontrar brasileiro lá. Isso que o Carlinhos falou é muito interessante, porque existem, tipo, relatos de que em 2040 a probabilidade da língua portuguesa de Portugal, ela praticamente cair em desuso, entendeu? Por quê? Porque o nível da influência da cultura brasileira lá é gigantesca. Sim. É muito grande. Então, tudo que eles consomem hoje, falando de música, falando de... culturalmente, Do Brasil. é do Brasil. Então, os jovens, os adolescentes, basicamente, eles estão... Os jovens hoje, basicamente, eles consomem conteúdo brasileiro. E a língua que eles falam na escola, na universidade, é a língua portuguesa. Por isso faz sentido isso que o Carlinhos está falando. A questão da influência de Portugal ser uma porta de entrada para as missões na Europa. Porque falando de que as promessas de envio de missionário está sobre o Brasil, melhor porta de entrada para a Europa é Portugal. Até mesmo por essa questão de nível de influência e de cultura que hoje o Brasil exerce sobre ele, sabe? Sim. Então, assim, isso que o Carlinhos falou, né? Essa questão hoje, o que eles vivem lá, cara, é bem grave, assim, bem delicado. Falando geopolítica, falando de fronteiras. Eles estão fechando as fronteiras porque
Hoje tem muito morador de rua lá, cara. Hoje, tipo, uma taxa de desemprego que nunca teve. Em Portugal, né? Em Portugal. Então, o que eles estão vivendo em Portugal, né? E não só Portugal, viu, Douglas? França, a realidade da França talvez seja até pior. É, eu já ouvi falar mesmo. Então, tipo assim, falando da Índia, falando de países africanos com influência muçulmana, eles estão povoando a Europa de uma maneira gigantesca, cara. Tem até fazendo um adendo aqui, eu compartilhei com o Carlinhos. Eu até mandei no grupo. Inclusive, fica aqui a indicação pra você que tá em casa, caso você queira assistir. É um documentário do Brasil Paralelo, que é From the River to the Sea, que é basicamente ali do rio, né, até o oceano, que vai basicamente retratar esse conflito, né, entre a Palestina e Israel, que a gente sabe, cara, que é um conflito bíblico isso aqui, e que tem essa diferença religiosa do muçulmano, né, com o judeu. E aí, num dado momento ali do documentário, eles... é como se o judeu falasse: ó, já tem tantos anos que eu tô falando, que eu tô indo em reuniões europeias e tudo mais, e alertando sobre a questão do muçulmano entrar e reivindicar suas culturas naqueles lugares, se expandir. E aí eles mostram a França, tipo assim, realmente a França tomada, sem saber o que fazer, uma questão ideológica. E aí você fala que tem essa questão agora, a parte econômica, a geopolítica, a gente vê que tá sendo totalmente influenciada. Esse documentário é muito interessante, que fica a indicação. E vale assistir porque ele resume muito bem isso. E é muito bíblico também, porque a gente sabe o que tá acontecendo, né? Exatamente. Cara, é importante, né, como igreja, olhar pra fora, olhar pra Europa, olhar até pros Estados Unidos mesmo e perceber o que Deus tem feito no Brasil, sabe? Sim. Talvez a gente, no epicentro aqui do que Deus tem feito, da graça de Deus, do mover de Deus, a gente não consiga nem perceber e nem valorizar. Se torna algo comum, essa é a verdade. Corriqueiro, exatamente. Agora, que como você disse, a Europa foi essa mola propulsora do evangelho para as nações. Então, falando de avivamentos, por exemplo, o avivamento do País de Gales, o avivamento wesleyano, enfim, uma série de avivamentos que ocorreram na Europa e que fazem com que a igreja ganhe essa proporção, essa dimensão, e eles estão sendo enviados para as nações. E agora você olha para a Europa e você percebe que o que eles estão vivendo é a ausência da igreja na sociedade. Então, aquilo que pode ser chamado como um pós-cristianismo. Quando você olha em números, você vai pensar assim: há 120 anos atrás, 95% da população europeia era católica. Ou melhor, era cristã. Protestantes, católicos, ok? E ortodoxos. Hoje você vai olhar, isso já caiu para um número de 70%. Mas você fala, nossa, mas 70% é muita coisa. Ainda é bastante gente. Ainda é bastante gente. Mas olha que interessante você parar pra pensar. 70% que se intitulam cristãos, mas que não praticam o cristianismo. Queria falar com você agora, tá assistindo esse podcast, para você entender. No sábado passado, no culto dos jovens aqui, eu preguei um pouco falando a respeito de rótulos. De se despir dos rótulos. E você se intitular cristão é uma coisa. Agora, você ser um cristão na tua prática diária, na tua vida, é outra história. E o que eles estão vivendo lá é exatamente isso. Então, o cara se intitula cristão, por quê? Porque o pai, o vô eram cristãos. Mas hoje, de cristianismo na vida dele, você não percebe mais nada. Exatamente. Virou um rótulo. Os caras não têm vida na igreja, os caras não têm vida com Deus, os caras não têm vida devocional. E esse pós-cristianismo faz com que a igreja perca uma relevância na sociedade a ponto do que pautas como o aborto, por exemplo, se tornarem obsoletas, se tornarem irrelevantes. Se você for ver hoje, o aborto, ele tá dentro da Constituição da França. Então isso já é algo para eles lá que nem tá mais em discussão. Uma vida dentro do ventre, ela já não tem mais valor. A sociedade, ela já nem se preocupa mais com isso. Você entende? Então a gente tá falando aqui, qual é o resultado do pós-cristianismo? Qual é o resultado de quando a igreja, ela perde voz, ela perde relevância dentro de uma sociedade? Sim. Coisas como essa, elas perdem a importância. A vida fica em segundo plano. Quando tu chegou lá, Carlinhos, espiritualmente falando, você teve alguma percepção espiritual? Vocês tiveram alguma percepção espiritual ou não? Assim, Estavam vislumbrando ainda tudo, turisticamente falando. Tipo, uma percepção espiritual direta assim, não. Mas eu senti esse quebrantamento, essa abertura da parte dos portugueses, sabe? Porque a gente conversou com alguns lá, a gente experimentou a famosa francesinha, né? E aí a francesinha é um prato típico de lá. É típico de lá, né? Típico, muito bom. Cara, maravilhoso. Top. Se você estiver por lá, for pra Portugal, come francesinha.
E aí a gente acabou tendo contato com os donos lá, né? Isso. E aí o Digão ficou conversando com o proprietário e eu fiquei conversando com a moça que serviu a gente. E aí ela começou a falar começou a desabafar. Falando que os imigrantes estão tomando Portugal, o português não está tendo oportunidade nem de comprar suas próprias casas. E aí eu até tentei evangelizar ali, né? E eu falei um pouco do meu testemunho. E aí ela falou assim, olha como que eles são fechados, cara. Ela pegou e falou assim que eu não deveria me considerar uma pessoa má por eu sair, por eu ir à balada, por eu querer ficar com garotas. É diferente de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que mata. E aí ela falou que essas pessoas mereceriam morrer. Enfim, ali eu entendi que era um desabafo, né? E no metrô também a gente encontrou com um bombeiro, né? Um bombeiro, porque na época tava tendo muitos incêndios, eu não sei o que tá tendo ainda lá. E, tipo, era um incêndio avassalador, muito pior que tava acontecendo no Brasil. Verdade. E a gente acabou conhecendo um bombeiro lá, que era casado com uma brasileira, ele mostrou os vídeos da expedição que eles fizeram a madrugada passada, chegou em casa 3 da manhã. E assim, eu percebi isso, que eles estavam abertos, sabe? E aí, por isso que eu identifiquei essa oportunidade de missionário chegar em Portugal e começar a pregar a palavra. Porque uma vez que a gente tá com o nosso coração quebrantado, cara, a gente tá com o coração apto pra palavra. É como se fosse uma terra. Sim. Né? Uma terra que tá abandonada, que o solo tá seco. Você joga uma semente, a semente vai morrer. Agora passa um arado ali, passa uma enxada, bate a terra, né? E é assim que o Senhor faz com a gente. Então, a percepção que eu tive é que Deus tem colocado os portugueses na estreita, preparando o coração dele, deixando o coração deles apto para a palavra. Porque eu voltei orando isso no avião, sabe? Para que a gente conseguisse despertar os jovens aqui dessa cidade, né? Não só da igreja DNA, mas de todas as igrejas aqui do nosso município, e encorajar eles para irem em expedições missionárias na Europa, principalmente em Portugal, né? Porque eu creio que se chegar um jovem lá incendiado e avivar um português, eu creio que esse português ele pode ir evangelizar um francês, porque é muito mais fácil um português evangelizar outro português, né? Eles estão ali vivendo o mesmo cenário, né? Então eu tive essa percepção, sabe? Então, o que eu entendo assim do que o Carlinhos disse aqui, na verdade, eu entendo que existe uma sede. E a sede é exatamente pela ausência da presença, pela ausência da palavra, entendeu? Então assim, ó, falando não só dos europeus, mas também dos brasileiros que estão lá, que vão pra Europa. Eu conversei com muito brasileiro lá, cara. E aí, quando eu perguntava, você é cristão, você frequenta alguma igreja aqui? O cara falava, cara, lá no Brasil eu liderava adoração, lá no Brasil eu liderei grupo de jovens, lá no Brasil eu pregava. E eu vim pra Europa buscando uma oportunidade financeira pra minha família. E realmente eu me encontrei aqui, assim, nesse sentido, de oportunidade. Aqui o dinheiro vale mais, aqui eu tenho poder de compra. Aqui a qualidade de vida ela é muito melhor do que a do Brasil. Eu sinto falta do Brasil, das pessoas, da família, mas a oportunidade ela me abraçou. Porém, por conta dessa busca pelo dinheiro, dessa busca por oportunidade, por conforto, a questão espiritual, ela sempre fica em segundo plano. Então eu não conversei com um brasileiro lá, que tá vivendo bem lá financeiramente, e que esse cara tá na presença de Deus. Uau. Todas as pessoas que a gente se relacionou lá, que eram brasileiros e tal, e que estão receptivos, e que estão sedentos, existe essa sede, essa necessidade da parte deles, mas boa parte deles acabam por conta da cultura, por conta de ter que conquistar um lugar, de ter que se provar. O imigrante lá fora, ele vai ser provado, ele não vai ter todas as portas abertas para ele vai precisar conquistar seu espaço. Então tudo isso gera nele um anseio por conquistar e ele acaba esquecendo o Senhor e deixando a vida espiritual dele em segundo plano. Voltando pro Brasil aqui, no avião, sentei com um brother lá, um menino bacana assim, e ele contou para mim da vida dele, da vida espiritual dele. Faz 6 anos que ele tá lá, se casou. E quando eu falei de Jesus pra ele, o olho dele encheu de lágrima, cara. Quando eu falei pra ele do que a gente tá vivendo como igreja no Brasil, ele ficou bem impactado, assim. E eu perguntei, por que você não procura nenhuma igreja lá? Ele falou, cara, primeiro, tempo. Aqui o tempo é mais escasso. A gente foca tanto em trabalhar, em ganhar dinheiro, a gente acaba deixando em segundo plano isso. E quando a gente vai pras igrejas, a gente não consegue encontrar a qualidade espiritual que a gente encontra no Brasil. Nossa. Isso é muito louco, cara, pensar nisso. E aí, eu queria abrir já um
parênteses aqui, abrir um gancho aqui para uma outra coisa. Falando de igreja, falando de missão na Europa, a gente vê às vezes igrejas brasileiras que enviam missionários ou pastores para uma outra nação com o intuito de abrir uma igreja. E aí você fala assim, mas quando chega lá só tem de brasileiro. Aí o cara abriu uma igreja lá na Inglaterra, o cara plantou uma igreja lá na Inglaterra, mas só vai brasileiro. Não tá o que acontece na maioria das vezes. É o que acontece na maioria das vezes. E a gente julga isso. Tô falando de mim, eu mesmo já julguei isso algumas vezes. Ué, mas o cunho não é missionário? O cunho não é alcançar uma nação? Você precisa entender que naquela nação o evangelho já estava estabelecido. E por algum momento, em algum motivo, a igreja perdeu relevância lá. Agora, quando a igreja ela tá mandando missionários para aquele lugar, ela não tá mandando para salvar uma nação, mas ela tá mandando para salvar almas. E se essa alma carente era a alma de um brasileiro que saiu daqui e se desviou lá, glória a Deus, porque o propósito do reino ele tá sendo cumprido. Né? Então, assim, é muito importante igrejas olharem para as nações e enviarem pastores que falam a língua. Você vai enviar um cara para Inglaterra, fala inglês. Ele vai falar inglês. Você vai mandar um cara pra França, ele precisa falar francês para se relacionar, para poder pregar a mensagem, né? Para poder criar vínculo com as pessoas. Mas também é extremamente importante saber que existem irmãos nossos brasileiros lá nessas nações que se esfriaram espiritualmente. Também precisam ser alcançados, né? Quando você falou da percepção espiritual, quando você chega lá e você percebe esse cenário de ocupação, de imigrante, é nítido. Você vê na rua, você vê no comportamento das pessoas, o olhar para o imigrante ser diferente, entendeu? Então, automaticamente, num lugar como esse, onde o cara se sente roubado, onde o cara se sente desqualificado, o ambiente espiritual, tem algo espiritual tem um peso, acontecendo, né? Ali, tem um peso espiritual ali. Então, sim, existe uma sede muito grande, uma abertura muito grande no sentido de necessidade. Eles precisam do evangelho, né? Eles têm sede pela palavra de Deus, mas existe no ambiente esse esfriamento. Então, a gente percebe que pessoas que saíram daqui foram para lá em busca de oportunidade, esqueceram o relacionamento com Deus, deixaram a vida com Deus em segundo plano, porque o ambiente do lugar influenciou de alguma forma. Lá o Deus deles, eu poderia dizer para vocês hoje, sem pensar duas vezes, que o Deus da Europa, o Deus que eles têm buscado, sem dúvida alguma, é Mamon, cara. O dinheiro tá em primeiro lugar e as outras coisas vêm em segundo plano. Sim, e assim, é muito doido, porque eu tô até com um livro aqui, que é Heróis da Fé. Se você tá procurando uma boa indicação de leitura, ele vai trazer aqui 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. E aqui a gente vai encontrar um monte de europeu, tá? Desde Jerônimo Savonarola, que é antes de Lutero. Então é um cara que morre na época por conta de perseguição religiosa, porque realmente queria começar uma reforma. Então ele vem antes de Lutero. A gente vai ver Lutero, Jonathan Edwards, John Wesley, John Bunyan, enfim. Tem muita gente aqui. Tem o próprio George Whitefield das missões. E a gente vê que é interessante porque tinha missionário na época que o cara ia pra Índia e assim, é como se ele não era só missionário, ele também era explorador. Tem um aqui, eu esqueci o nome dele, acho que é David Livingstone, é uma coisa assim. Ele vai pra África e além de ser missionário, ele é conhecido como um explorador. Então o cara começa, tipo, a encontrar fonte de água e civilização. Então assim, é realmente da Europa se sai não só uma transformação espiritual, mas uma transformação social, porque a gente sabe que o avivamento é isso, né? Não é só se transformar espiritualmente, mas também socialmente. Então, esse livro é muito interessante. Muito louco. Ele só tem um erro nos nomes. Então, às vezes, ao invés de escrever John, ele escreve João. Ele traduziu até o nome dos caras, tem esse probleminha, mas é incrível. Mas onde que eu quero chegar com essas histórias? A gente vê esse cenário de transformação. E agora vocês comentaram que tem-se, né, esse cenário reverso. Essa questão de esfriamento e tudo mais, a questão do dinheiro. Se fosse pra gente listar aqui alguns, sei lá, três motivos para que isso tenha acontecido, o que vocês acham que a gente poderia listar? Um é dinheiro. A gente pode colocar como dinheiro. Sim. A gente talvez... Será que ter tanto dinheiro fez com que eles se perdessem de Deus? O que vocês acham, a visão de vocês em relação a isso? Não, vou te passar, porque é uma primeira visão que eu entendo desse esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual se dá exatamente por conta da perda da relevância da igreja. Por que a igreja perde a relevância na sociedade? Porque existem vários escândalos, tanto da igreja romana, quanto também da igreja protestante. E esse tipo de coisa, ele vai sendo divulgado pela mídia, isso vem ganhando força. E a sociedade, buscando o homem, de uma maneira geral,
buscando se saciar, se garantir, o cara vai colocando a vida espiritual ali em segundo plano. Agora, responsabilidade da igreja. Uma coisa que eu queria destacar aqui, antes de enxergar a Europa como missionária, como um campo missionário, antes de enxergar a Europa como um campo missionário, ou qualquer lugar, a tua escola como campo missionário, a tua faculdade como campo missionário, Sim. você precisa se enxergar como um missionário. Eu acho que é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque não só para mostrar o que tá acontecendo lá, mas para mostrar que eles foram uma nação escolhida por Deus para ter um avivamento. Sim. Não é porque o Brasil tem uma promessa de avivamento que a gente vai, tá todo mundo salvo, tá tudo tranquilo, o Senhor tá com a gente. A gente precisa tomar cuidado para que o Brasil não se torne uma Inglaterra, uma Exato. França, um Portugal. Exatamente, Não é verdade? exatamente é despertar isso. quem tá assistindo a gente também pra esse O que entendimento. gerou temor no meu coração de ver a realidade deles lá foi exatamente isso. Que não passe de nós a glória de Deus, Sim. sabe? O que a gente tá vivendo aqui, ele precisa promover algo real pra nossa sociedade. Porque em algum tempo, o evangelho, a igreja foi tão relevante lá a ponto deles exportarem missionários, e não somente isso, mas escolas, universidades, o peso, Surgiu de lá, é. peso da igreja na sociedade trouxe saúde, trouxe equilíbrio, trouxe avanço para a sociedade, entendeu? Uhum. Agora hoje, com a ausência, com a perca de relevância da igreja nessa sociedade, o que você percebe? Regresso. Você percebe miséria, você percebe promiscuidade. A gente via muitos jovens lá, jovens mesmo, tipo 14 anos, 15 anos, nos pontos de ônibus, fumando pendrive lá, fumando aquela cigarro eletrônico. Cara, tem um amigo meu que ele foi pra França, ele não é cristão. Ele falou que na França é tipo jovem de 14, 15 anos fumando cigarro, cara. Ele falou, praticamente em todo lugar que a gente ia, os caras estavam fumando cigarro. E era tipo menina super nova, A questão super novo. da homossexualidade muito evidente, a questão da sensualidade na maneira de se vestir muito evidente. Então tudo isso demonstra o quê? É o retrato da sociedade ali, que é o quê? A perca da relevância da igreja. Então Sim. o que a igreja brasileira precisa entender hoje? Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma missão, e essa é a questão. Não adianta você olhar os lugares como um campo missionário, mas você não se enxergar um missionário. É verdade. Então todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão, todo aquele que conhece Jesus, que carrega essa verdade dentro de si, que foi chamado, que foi resgatado do império das trevas para o reino do Filho, ele precisa entender que aonde Deus te coloca, esse lugar é o teu campo missionário. Uma frase que me marcou muito lá, que para mim poderia até resumir tudo que a gente experimentou lá, foi uma frase do Dr. Elias Dantas, que é o fundador da GKPN, né? E ele disse assim, o nível de amor no teu coração faz com que qualquer lugar se torne um campo missionário. É verdade. Então o que vai ditar se aquele lugar é um campo missionário ou não é o número de perdidos que tem lá, não é a cultura que tem lá, não é a língua que é dita lá, não é o nível de perseguição que está sendo influenciado ali, o que está acontecendo ali, mas é o nível de amor que tem no seu coração, pelo perdido, pelas almas, e também pelo Senhor. Também pelo Senhor. Sim. Então assim, quero te dar um papo aí. Você que é brasileiro, cristão, tá me ouvindo, pode ser aqui da DNA ou não. Você tá pensando assim, eu quero ir pra Europa, eu quero buscar essa oportunidade, eu quero buscar esse lugar, eu quero ter uma experiência de morar fora e tal. Cara, glória a Deus, faça isso, mas você precisa ter muito bem fundamentado no teu coração de que você é um missionário. É verdade. Não adianta você olhar pra lá e entender que lá é um campo missionário, ou é um campo de oportunidades, mas você não tá pronto e disponível pra sair daqui pra levar a chama do avivamento pra lá. A bênção virou perdição. Exatamente. Ainda dá certo, né? Você vai sair daqui pronto, sabendo que o ambiente lá não é favorável e que você vai precisar manter a chama do altar acesa, sem terceirizar essa responsabilidade. É verdade. Então você que é um frequentador de culto que vem na igreja de domingo, de quarto, legal, glória a Deus por isso, mas se você não tem uma vida devocional, se você não tem uma vida de oração, se você não tem como prioridade dar um testemunho, falar do amor de Deus nos lugares onde Deus te colocar, cara, eu quero te dizer que você tá correndo risco indo pra lá. Essa é a realidade. E eu acredito que também esse esfriamento, ele acontece por quê? Porque a Europa começa a crescer, começa a ter muita coisa, e aí Mamon começa a ganhar espaço, começa a ganhar lugar no coração das pessoas, e aí Deus é deixado de lado, né? E o que o Carlinhos falou no começo é muito interessante porque às vezes Deus coloca a gente num processo de moinho,
Coloca a gente ali, né? Pra ser Exatamente. pisado, pra ser extraído o óleo, porque é nesse momento que acontece. Preciso de Deus, preciso de uma verdade pra minha vida, né? Então eu acredito que tudo isso é um processo. E, assim, de forma geral, a gente vê que, infelizmente, é uma igreja que... A igreja cristã na Europa vive esse esfriamento. Ideologias que não poderiam ganhar espaço, ganharam espaço. Não é que estão ganhando, espaço. ganharam espaço. E a gente sabe que, assim, nós brasileiros temos duas responsabilidades. A primeira é assumir o nosso papel de cristão no Brasil. Sim, Então, ser cristão aqui dentro para que não aconteça o mesmo com a nossa nação. exato. E fazer o nosso papel também de uma nação que carrega uma chama que vai alcançar outras nações. Orando por esses lugares, orando por essas pessoas, por essas igrejas, intercedendo por esses países e crendo que o Senhor vai fazer. Vocês conseguem ter, você tem, Carlinhos, essa visão de que o Senhor vai fazer algo novo na Europa? Porque hoje a gente tá com um terreno frio, né? E eu sei que você até tem, né, o desenho da igreja pegando fogo. É isso, cara, tem que pegar fogo mesmo, né? E você consegue ter essa visão? Pelo que você teve lá conversando e participando. Tenho Você- sim, por tudo que a gente tem experimentado aqui no Brasil, até mesmo a nossa geração. Eu acredito muito que vai vir da nossa geração. Não só mas dos adolescentes, né? Aham, Porque o que a gente tá experimentando aqui é algo surreal. é verdade. Falando da minha experiência particular, do que eu tenho vivido nos últimos dias, eu tenho vivido um avivamento individual, cara. Né? O quanto eu tenho tido sede pela palavra, a forma como Deus tem tratado meu coração em relação à matéria, em relação ao dinheiro. Deus tem me desplugado, sabe, do Aham. materialismo. Então eu vejo que Deus ele está nos apontando, não só eu, acredito que muitos outros. A gente vive conversando com os nossos irmãos aqui da igreja, das comunidades de fé vizinhas nossas aqui no trabalho. Eu tenho muitos amigos cristãos no trabalho e a gente compartilha de testemunhos e as pessoas estão vivendo a mesma coisa. Então eu sinto que Deus está nos apontando para esse destino, sabe? Eu creio que Deus ele vai levantar pessoas incendiadas, avivadas, Aham. né, com uma vida real de relacionamento com Ele e que vão ir para esses lugares com a intenção certa, com o sentimento certo, sabe? E uma das coisas que vocês estavam falando aí sobre um dos motivos, né, talvez do esfriamento da igreja em Portugal, talvez seja a ausência dos pais exercerem o sacerdócio deles dentro do lar, né? Porque, querendo ou não, a gente enxergou ali uma geração que está sendo totalmente atacada. A gente viu um depoimento lá numa palestra de uma líder de uma igreja lá de pré-adolescentes, onde ela fez uma dinâmica lá com eles, né? Ela colocou um vídeo lá de um moleque se maquiando. Era a igreja de Portugal? Era da onde, Digão? Cara, eu acho que Acho é que da era da- Suíça. Suíça? Suíça? Eu acho que é. E era um moleque, um jovem, se maquiando. E aí ele se transforma numa mulher ali. Uhum. E aí ela coloca na aula dela ali, diante do discipulado dela com os pré-adolescentes, e ela pergunta, né? O que vocês estão vendo de errado aí? E assim, eles sendo cristãos ali, eles falaram, não, nada de errado. Comum. Ou seja, a nova geração da igreja ali na Europa já tá se acostumando com toda essa parada de ideologia de gênero, homossexualismo. E eu acredito que eles estão tendo esse tipo de percepção, estão se acostumando com isso por conta da ausência do papel de sacerdote dos pais dentro de casa. Cultural, né? Exatamente, porque aqui a gente tá numa mesa. Então todo pai tem uma mesa na casa, Sim. né? E a gente sabe qual o significado da mesa, né? Você como um pai convertido que se diz como cristão e você carrega uma Bíblia, né? Você tem como obrigação discipular os seus filhos. A gente aqui somos líderes de jovens e muitas das vezes o que a gente sente, não vamos generalizar, mas de alguns é que eles querem que a gente faça com que os filhos deles queimem por Jesus, mas eles mesmos dentro de casa não expressam isso. O que mais acontece? Exatamente. Então, fica difícil. E aí Aham. o Ministério de Jovens acaba sendo uma concorrência do lar. Então eu acredito que isso possa ter acontecido na Europa, por conta dessa rotina louca de procurar por dinheiro, por querer se sustentar naquele lugar, por conta dessa situação insalubre financeira. Pode ser que eles desfocaram, tiraram os olhos dele num relacionamento com o Senhor e até mesmo em discipular os seus filhos e ficaram presos no dinheiro, porque foi o que aconteceu na Bíblia, na época de Oséias, é isso? Que o Senhor, através do profeta, falou que o povo padecia por falta de conhecimento. Uhum. E por que o povo padecia por falta de conhecimento? Porque o rei daquela época, ele era muito idólatra. Então, a influência idólatra dele chegou até aos sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles não apontavam mais o povo para o culto a Deus. Eles se moviam por dinheiro. Então, o povo perdia umas guerras por conta disso. E isso acaba vindo para as nossas vidas do dia de hoje. Se encaixa na nossa vida do dia de hoje. Hoje, os jovens estão perdidos por quê?
Sim. Porque olha a influência do governo. Olha a influência da não sei se eu posso falar. Internet, modernidade, enfim, de tudo. Entendeu? Uhum. Então, assim, olha o que as mídias têm ensinado, têm influenciado os jovens. Então, quando a gente não cumpre o papel de sacerdote no lar através do ensinamento da Bíblia no momento da mesa... O mundo cumpre. Exatamente. E Então- aqui, é até interessante você falar disso, porque no nosso episódio anterior, eu tive uma conversa com o João, né? Só pra galera entender, o pastor Digão é gestor do Ministério Geracional da igreja, mas também tá à isso. frente do Big Wave, né? Isso. O Diácono Carlinhos tá à frente do Vibe. Vibe. Então, o Digão acima de 18, o Carlinhos 13 aos 17 e o João, que veio no episódio passado, inclusive se você não assistiu, confere essa conversa, ele é do Up, que é de 11 e 12 anos. E aí o João, ele falou que nas orações dele, ele sempre sente muito que essa geração que tá vindo, a gente tá falando, é uma geração forte, porque a gente olha, pensa que é uma geração fraca, mas o Senhor usa os loucos pra confundir os sábios, né? Então, assim, a gente crê que dessa geração vão se sair pérolas avivadas, John Wesley, Jonathan Nome de Edwards, Jesus. enfim, e vai se ver uma transformação. Então, cara, eu acredito que talvez na Europa possa acontecer isso também, sabe? Eu espero, sei lá, presenciar, ver isso acontecendo, que jovens que vão gerar essa transformação. Eu acho que seria muito lindo a gente poder testemunhar e testificar isso, e vem muito de encontro com o que o João falou, sabe? Que nas orações dele o Senhor sempre muito mostra que a geração que parece ter menos credibilidade espiritualmente falando vai causar um grande alvoroço aí na face da terra. E você falando agora sobre isso, cara, eu declaro em nome de Jesus que esses jovens possam transformar aquela região, né? Que haja um despertamento, não só na Europa, mas nas nações. Eu acho que a igreja brasileira, ela tem compreendido, talvez ainda falte um pouco de maturidade para a igreja de uma maneira geral, entender esse nível de responsabilidade. Até falando de mentalidade, né? O brasileiro é um pouco subestimado por ser um país de terceiro mundo. A gente parar para pensar que a gente gera influência em qualquer outro país. Quando a gente chegou lá e ouviu falando que o português ele é influenciado pelo Brasil, pra gente... Nunca ia imaginar um nunca a negócio gente ia desse, né? imaginar isso. Tudo bem, existe semelhança na língua? Ok, mas eles são primeiro mundo, eles estão na Europa. Mas espera aí, eles estão consumindo, eles estão olhando pra gente. É verdade. Tem a gente como referência em muita coisa. Eu tô falando de Portugal, mas a Europa de maneira geral. Então, falando da igreja brasileira, é importante a gente renovar a nossa mente e entender que não, a gente não é um país de terceiro mundo. A gente não pode ter essa visão limitada acerca de nós mesmos, porque o Senhor nos escolheu para esse tempo, para esses dias. A igreja brasileira está sendo despertada e eu acho que o que Deus tem movido aqui a título de geração, assim, Deus tem levantado grandes líderes na nossa geração. É verdade. Líderes com influência global, líderes que têm tocado as nações. E esses jovens estão sendo despertados aí. Ao mesmo tempo, quando a gente fala aqui de um esfriamento e de um resultado do pós-cristianismo que a Europa tem experimentado e vivido nesses dias, mas a gente ouve relatos, a gente ouviu muitos relatos lá. A gente conheceu pastores jovens que hoje, numa comunidade de 80 pessoas, 100 pessoas, também tem experimentado o mover de Deus. É verdade. Cura, salvação, imigrantes que têm chegado e que são olhados ali pela sociedade como um problema, mas quando ele é abraçado pela igreja local, lá na França, lá em Portugal, esse cara ele encontra identidade em Jesus, ele encontra pertencimento, ele encontra o amor e a vida dele também é transformada ali. Então, na minha concepção geral, o que a Bíblia nos mostra desde sempre, aonde existiu uma grande treva, sempre a luz de Cristo vai brilhar. E onde a luz habita, não há espaço para as trevas. Não há espaço para as trevas. Então, se existe esse esfriamento, pode ter certeza. Deus tem um propósito nisso. E eu tenho certeza que Deus está movendo algo na Europa, Deus está movendo algo aqui no Brasil, Deus está movendo algo nessa geração. Existe um despertar sendo gerado para as nações de salvação. Eu sou daquele cara que crê numa última grande colheita, e falando isso não só no Brasil, mas no mundo. Então Deus vai levantar, sim, João Batistas para essa geração, jovens que vão preparar o caminho da vinda do Senhor, para que quando ele vem, ele possa encontrar, né? Olhar para nós e encontrar verdadeiros bons mordomos, né? É verdade. No pouco vocês foram fiéis, entra para o gozo do teu Senhor. Vou colocar vocês sobre o muito, sobre aqui o meu reino. E é isso, cara. A seara é grande. A seara é muito grande.
né? A gente precisa orar para que Deus levante mais trabalhadores. Quando a gente olha para você foi para o Maranhão lá, você sabe, né, Douglão? A gente tá falando da Europa aqui, mas falando do nosso Brasil, tem muito trabalho para ser feito. Tem muito a ser feito. A E aqui, igreja- pra gente partir pro final, eu, na verdade, me sinto privilegiado porque a gente tá numa igreja que, cara, é intencional nisso, né? demais. Vocês, assim, de forma bem, bem singela, vocês puderam sentir, sei lá, falar, glória a Deus que eu faço parte da DNA e tu, cara, porque demais. é um privilégio pra gente estar numa igreja que tem esse discernimento, que comunicar o evangelho de Jesus Cristo ao máximo é a nossa visão, que a gente precisa se posicionar pra fazer com que o reino de Deus continue avançando, né? Cara, essa conferência tinha 70 nações representadas lá. Então tinha cerca de 3.000 igrejas representadas. Parando para pensar que dentro de 3.000 igrejas no mundo, a nossa igreja estava sendo representada Sim. numa conferência desse nível. Então a gente se sentiu muito privilegiado de estar lá. Claro que a viagem é muito legal, a experiência, né, de estar num país diferente, na Europa, tudo que a gente experimentou lá foi muito legal. Mas espiritualmente falando, a gente se sentiu muito privilegiado, sabe? Glória a De Deus. como líderes geracionais poder ouvir daquilo que Deus tem feito e dos planos de Deus para essa geração. A gente aprendeu muita coisa bacana lá. A gente tem planos aí, tem uma agenda para colocar em 2025 prática, inteira para pôr em prática. Então, galera do Wave, se prepara aí porque a gente tem muito trabalho e muitas palavras de Deus sobre nós para vivenciar, né? A gente vai verdade. levantar aqui, a gente assume essa responsabilidade de levantar na nossa igreja líderes que vão tocar a nação em nome de Jesus, cara. Carlinhos, alguma consideração final aí? Alguma dica de livro, indicação, música, filme? Mandar um beijo pra Thali, sei lá. Com certeza o beijo pra Tari, né? Pro Levizinho, Minha né? varoa, O Levizinho, líder meu das pequeno. gerações. Glória Sim, a Deus, sim. irmão. E o filme, pra mim indicar, é A Forja, né, cara? O último. Ford, Meu verdade. O Deus, último esse que é o do lançou momento. aí. Nossa, falou demais. É um filme muito bom, cara. Falou demais. É Poderoso. massa. E vem de conta com esse esfriamento espiritual também, né? Sim, sim. Glória E- a Deus. Acho que fecha no que o Carlinho falou, né, cara? Tipo assim, ó. Existe uma ausência da igreja, houve um esfriamento, houve uma perca de influência da igreja na sociedade. Por quê? Porque houve uma falta dos cristãos, de uma maneira geral, na sua vida espiritual, em casa. Se você discipula teu filho na tua casa, não existe esfriamento espiritual na igreja, mundo. no mundo, que vai tirar ele do caminho do Senhor. Então só existe uma forma de dar continuidade, de deixar legado. É cuidando daqueles que o Senhor nos confiou, né? Primeiramente nossos filhos naturais, mas também filhos espirituais. A palavra que eu saio dessa conversa aqui é posicionamento, né? Pra você que tá em casa aí, posicionamento, seja jovem, homem, mulher, pai, mãe, filho. Tem que se posicionar, galera. Nosso objetivo com essa conversa era trazer um panorama geral daquilo que tá Sim. acontecendo lá fora, porque talvez você nem imagina que a Europa tá passando por esse período. E a gente quer, novamente, te levantar em oração, te levantar assim nessa perspectiva, nessa busca para que Deus derrame fogo lá, mas também se posicionar aqui no Brasil para que não venha acontecer o mesmo com a gente, né? Então, Exatamente. pra mim, pra fechar, uma palavra é posicionamento. Amém? É isso, amém. Fechamos? Bora, top demais. Glória a Deus. Gente, obrigado, viu? Por ter Valeu, compartilhado um Dugão. pouquinho do tempo de vocês, compartilhando um pouquinho dessa experiência. Vocês são líderes de jovens aí, líderes geracionais, então vocês carregam algo que é muito importante, ainda mais crendo que essa geração vai impactar as nações. E nós cremos que nós estamos numa igreja apostólica e a igreja DNA vai fazer uma transfusão de sangue aí do Eita. Brasil para outros lugares Aleluia. e vai ver muito avivamento em nome de Jesus. Glória a Deus. Dugão, valeu, mano, velho. Você que tá em casa, vai fazer o quê? Vai compartilhar essa conversa aí, para que mais pessoas possam conhecer essa realidade e, claro, também poder consumir esse e vários outros conteúdos que nós tivemos aqui, tá bom? Se despeçam do pessoal, hoje não vai ser o que eu finaliza vocês aí e vão pra cima. Galera, prazer estar com vocês novamente aqui. É sempre bom compartilhar daquilo que Deus tem feito e, de alguma forma, abençoar a nossa igreja. Como o Douglas falou aqui, a nossa igreja é uma igreja extremamente intencional. Para nós foi uma honra estar lá, né, Carlinhos? Aprender, poder derramar também aqui sobre os nossos jovens, sobre a nossa igreja. E é isso, ó. Douglão falou, posicionamento. Olhe para o campo missionário, mas olhe para você e se enxergue como um missionário. Para encerrar, eu queria fazer uma oração com você aqui, para que de alguma forma tudo que foi dito aqui possa gravar no teu coração e produzir algo para o reino de Deus, tá bom? Amém. Então, se você puder, põe a mão no teu coração. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez
por estar aqui, entre irmãos, toda a equipe que está aqui produzindo esse conteúdo, tantas pessoas por trás para que esse trabalho possa acontecer. Meu Deus, obrigado por cada um dos seus filhos, obrigado, Pai, por cada material aqui disposto a ser material de crescimento para o teu reino. Nós oramos, Senhor Deus, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, oramos para que haja um despertamento individual. Nós falamos tanto de avivamento das nações, nós falamos tanto de avivamento, Pai, no nosso Brasil, mas a verdade é que o grande avivamento que nós esperamos, Pai, está nos esperando lá no nosso secreto. Quando nós te buscamos lá no nosso quarto, o Senhor acende a chama do nosso coração. Que nas nossas orações, Pai, nós possamos sempre buscar o Deus da missão, o Deus do perdido. Senhor Deus, que o Senhor possa colocar no nosso coração a chama e o amor necessário para essa geração, para que haja esse despertar nas nações, para que haja esse despertar em nós, Jesus. Que comece em nós, que não passe de nós o tempo da tua visitação, Senhor Deus. Que a igreja brasileira possa assumir essa responsabilidade de ser um campo, um mantenedor, Senhor Deus. Uma base que vai enviar missionários avivados para todos os cantos desse mundo, Senhor Deus. Mas principalmente que nós possamos, Senhor Deus, sempre nos lembrar que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, Senhor Deus. Quando nós trazemos à memória isso, Senhor Deus, isso faz com que nós venhamos nos apegar, nos aprofundar ainda mais em Ti, Senhor Deus. Que esse irmão que está olhando aqui esse podcast, que ouviu todo esse conteúdo, possa ser avivado pelo Teu Espírito, Senhor Deus, e as orações dele possam produzir grandes coisas, não somente para si próprio, mas para as nações e para as próximas gerações. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças Glória a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe, Amém. Igreja DNA. Pra fechar, Carlinho, manda um abraço. Abraço, galera. É isso. Eu